Hoje, no Evangelho, vemos narrar uma história de uma mudança de vida, completamente, de um chamado simples, mas grandioso ao mesmo tempo. Justamente o chamado de um apóstolo, São Mateus. Um chamado que justamente onde Cristo passa e olha para aquela pessoa que talvez não era vista bem por aquela sociedade daquela época. Nós vemos que São Mateus era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos daquela época não era bem visto. E ainda mais São Mateus, por ser judeu, recolhendo impostos do seu próprio povo para dar para o governo. Então, ele não era nem bem visto pelos próprios judeus. Nós pensamos, creio aqui a maioria não gosta muito da Receita Federal, não gosta muito do famoso negocinho, então, aquelas pessoas também não gostavam dos impostos. Então, São Mateus é uma pessoa talvez invisível, uma pessoa que aos olhos de muitos não era ninguém. Só que Jesus soube reconhecer algo em São Mateus, soube ver o íntimo do seu coração. E ele olha para São Mateus e diz somente isso: segue. Esse homem estava num lugar onde sempre se encontrava, em sua coletoria de impostos, até o dia que Jesus passou ali. Meus irmãos, o que transforma a nossa vida não é necessariamente a mudança de lugar, mas o encontro com Jesus ali onde estamos. A vida de Mateus não mudou quando ele trocou de emprego ou de cidade, mudou quando ele estava no mesmo lugar de sempre, mas naquele dia Jesus passou ali. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que para mudar de vida, para seguir a Jesus Cristo, nós devemos mudar de emprego, mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de família. Não. Jesus te chama hoje, no lugar onde você se encontra. No seu trabalho, na sua casa, na situação onde você se encontra, na sua dor, no seu sofrimento, na sua dificuldade, no seu pecado. Cristo te chama ali, nesse lugar. Não precisa você ir para outros lugares, às vezes, para buscar Jesus Cristo. Não! Ele está passando hoje, diante da tua situação, a situação onde você se encontra. E também olha nos seus olhos. Ele também te reconhece. E Ele também te chama. Você pode estar no mesmo lugar, em uma situação que perdura tempos, ou que talvez esteja desgastada. As coisas mudam quando Jesus passa e subitamente ali onde você está, você é capaz de encontrá-lo. E assim, sabe abrir a porta para Jesus Cristo. Mateus estava no lugar de sempre e Jesus passou. Ele nos conta o que Jesus fez. Jesus passou e viu um homem chamado Mateus. Algo ali tocou Mateus no olhar de Jesus Cristo. Talvez um olhar que ele nunca tinha visto em ninguém, mas algo chamou, o atraiu. Pensamos também quantas vezes Jesus também olha no nosso coração, olha na nossa alma, nos chama também. Jesus o tempo todo também nos olha, através da palavra que é proclamada, através dos sacramentos, através da Eucaristia que vamos comungar. Jesus também olha no nosso coração, o tempo todo. Ele olha para a nossa história, Ele olha para a situação que nós encontramos e também nos chama. Como eu falei no início, Mateus era uma pessoa talvez invisível para aquelas pessoas. Ninguém se importava talvez com ele, por conta do cargo que ele se encontrava. Muitas vezes nós também, às vezes, também nos questionamos, temos essa impressão que sou invisível, ninguém me vê, ninguém sabe o que eu passo. Pois bem, talvez Mateus também se sentisse invisível para muitos, mas Jesus o viu. O que Jesus fez com Mateus, Ele faz com nós também hoje.
O encontro com Mateus com Jesus não teve nada de espetacular. Mateus simplesmente levantou os olhos e percebeu que Jesus estava vendo. Quem sabe hoje também possamos fazer a mesma coisa. Às vezes nos sentimos também invisíveis, apagados. Não. Cristo nos vê o tempo todo. Só que quando nós queremos buscar aparecer com as pessoas, aí que nós se frustramos. Mas só há uma pessoa mesmo que importa que nos vê, que é Jesus Cristo. E Ele nos enxerga o tempo todo. Só que às vezes, por conta dos sofrimentos, das nossas dores que nós passamos, nós às vezes acreditamos que Jesus não nos vê. Jesus não sabe as dores que eu passo, Jesus esqueceu de mim. Não. Ele olha como olhou para São Mateus naquele dia. Uma pessoa talvez apagada. Mas ele soube reconhecer algo em especial. E hoje Jesus também sabe reconhecer algo especial em você. Mesmo que talvez você não saiba, ou você não reconheça, por conta do teu pecado, por conta da sua miséria. Nós sabemos, as nossas misérias talvez nos deixam cabisbaixos, apagados. Nos vemos às vezes não dignos da misericórdia de Deus, mas Deus sabe reconhecer. Quando nós temos um coração adorável a Ele, um coração que se entrega. Nós às vezes estamos também, durante a nossa semana, no nosso dia a dia, sempre corrido demais, com os olhos focados em nossas cobranças, agitações, correrias. Nós estamos ali na nossa banquinha. Como Mateus passou muito tempo sentado ali, nós fazemos o mesmo. Olhamos apenas para os problemas, ou para o que temos que fazer. E muitas das vezes repetimos apenas rotinas diárias. Hoje, meu irmão, é domingo, dia do Senhor. Espero que você não tenha vindo aqui também somente para cumprir o preceito, porque falaram, não, eu tenho que ir na missa domingo, porque eu tenho que cumprir o preceito. Não. Você veio aqui no dia de hoje para ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E aqui eu não digo nós viemos aqui, não. Você veio para ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio hoje na tua história. Ele vem no dia de hoje falar contigo também, da mesma forma que falou com Mateus. E diz, segue-me. Nós devemos ter essa questão de urgência de seguir a Jesus Cristo. Fazer o mesmo que Santa Teresinha do Menino Jesus falava. Para amar nessa vida só tenho hoje. Só hoje. O amanhã nós não conhecemos ainda. O passado já foi. Nós só temos o hoje para seguir a Cristo. Então, se você veio hoje nessa Santa Missa, tenha isso na sua cabeça. Tenha isso na sua oração, na sua alma. Eu vim aqui hoje para ter um encontro com Cristo. Eu não vim somente para cumprir o preceito, ou porque para fugir dos problemas de casa. Não. Você veio para encontrar com uma pessoa real. Uma pessoa que fala na tua história, no teu momento, na tua dificuldade, no teu sofrimento, na tua angústia, que é Jesus Cristo. E Ele fala contigo o tempo todo. Ele vê, Ele sabe. Ele vê o que passa fora e o que passa dentro. Às vezes o que mais precisamos não é algo extraordinário, mas apenas que alguém nos veja. E Jesus Cristo nos vê. Às vezes nós queremos ter sinais grandiosos, uma luz do céu, alguém que nos fale, não. Jesus Cristo fala o tempo todo conosco, é só a gente abrir nossos olhos. Ele fala o tempo todo nos sacramentos da igreja. Está falando aqui no dia de hoje. Quando você for comungar, ou quando você busca uma confissão, Cristo fala o tempo todo com você de uma forma ordinária da tua vida. Às vezes, quando você abre os olhos, Cristo está falando com você. No dia iluminado, numa brisa suave, talvez num conforto, num alívio que você sinta, é Cristo falando com você o tempo todo. E aqui nós vemos, Jesus não explicou o passado nem antecipou o futuro.
Apenas estendeu a mão e disse: vamos lá. E ele foi. Quando Jesus entra na nossa vida, nem sempre as coisas ficam claras e imediatas. Não é que entendemos tudo o que nos aconteceu, muito menos o que virá pela frente. Jesus passa, estende a mão e é como se ele dissesse: vamos juntos, segue, eu vou te mostrar o caminho melhor. E dia após dia precisamos aprender a seguir a Jesus Cristo. Às vezes nós queremos entender tudo na nossa vida de forma imediata, no agora, no hoje. Não, calma. Em São Mateus não foi assim. Nós vemos que talvez em São Mateus muitas coisas ainda Jesus Cristo tinha que mudar nele, e muitas coisas mudaram depois. Só que ele queria primeiro isso, aquela atitude de Mateus: segue. E aí nós vemos que ele largou tudo, para seguir a Jesus Cristo. Então isso também Cristo nos pede hoje. Às vezes nós queremos deixar para amanhã para seguir a Jesus Cristo. Não, deixa eu melhorar a minha vida financeira, deixa eu terminar esse pecado aqui, deixa eu melhorar, mudar essa certa forma. Não. Apenas dê um passo de confiança para seguir a Jesus Cristo. E essas coisas depois, dia após dia, Jesus vai ajeitando. Talvez aí em Mateus, ele tenha tido várias atitudes erradas, várias escolhas erradas para estar aí na coletoria de impostos. Mas mesmo assim, mesmo com os erros, com a sua limitação, ele seguiu o mestre. Nós às vezes também colocamos as nossas limitações, as nossas dificuldades como uma barreira para seguir a Jesus Cristo. Até mesmo às vezes para buscar a confissão, muitos dizem: não, eu não me confesso porque eu não sou digno, porque eu não sou capaz de corrigir isso, eu não sou capaz de largar esse pecado. Não, você é capaz sim. Apenas dê esse passo de seguir a Jesus Cristo. Depois ele vai ajustando as coisas. Eu sei que talvez na nossa vida nós tivemos diversas escolhas erradas, mas hoje Deus pede, independente disso, só segue. A primeira leitura de hoje do profeta Oséias, o Senhor diz exatamente isso. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. E aí ele continua: certo como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Cristo sempre virá na nossa vida, mas nós precisamos aprender a segui-lo. É preciso saber segui-lo. O Senhor me vê e sabe que às vezes nós não somos bons em seguir. Nós somos ansiosos, queremos atropelar tudo na nossa frente, queremos saber do amanhã. Pensa no dia de hoje: Senhor, me ajuda a saber te seguir, me ajuda nesses passos. Eu sei que às vezes eu sou meio ansioso, sou apressado, quero tudo para ontem, mas me ensina a aprender a reconhecer os meus passos, a também pegar na tua mão e você guiar a minha vida. A única coisa que não pode falhar na nossa vida, meus irmãos, é a nossa entrega diária a Jesus Cristo. E é isso que nós devemos pedir a Ele o tempo todo: Senhor, ensina-me a te seguir. E nessa segunda parte também do Evangelho, depois que Mateus segue, aqui narra-se que Jesus foi à casa de Mateus, porque Mateus depois fez um jantar para eles, para justamente os pecadores, os cobradores de impostos e os fariseus, que deveriam ser os mestres da lei, aquelas pessoas justamente que deveriam ser exemplos, questionam os discípulos: mas esse seu mestre anda com os pecadores, com os cobradores de impostos? E Jesus, ouvindo aquilo, dá uma resposta: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim de doentes. Então, aqui primeiramente nós vemos as atitudes dos fariseus. Aqui os fariseus são aquelas pessoas que dividem. Eles, de certa forma, eles estão falando: esses prestam, estes não prestam. Esses são bons,
esses não são bons. Quantos de nós, às vezes, também fazemos isso na nossa vida? Segregamos pessoas, separamos, falamos, essa pessoa serve para estar aqui na igreja, essa pessoa não serve para estar aqui, essa pessoa segue Jesus Cristo, essa pessoa não. Muitas das vezes nós também fazemos isso e agimos como os fariseus. Achamos que as pessoas não merecem a graça de Jesus Cristo. E às vezes fazemos isso também com nós mesmos. Achamos que não merecemos o Mestre. Mas não. E aí vem justamente o ensinamento de Jesus Cristo. Ele vem para os doentes. Ele não vem para os justos, mas para os pecadores. E aqui então devemos sempre nos reconhecer necessitados da ajuda de Deus, da ajuda de Cristo. Pensemos, quando nós estamos doentes, passando por alguma coisa que não sabemos o que é, nós vamos ao médico para entender o que está passando no meu corpo. Na nossa vida espiritual não é diferente. Quando eu não sei o que eu estou passando, quando eu não sei por que eu estou passando por esse sofrimento ou por essa dor, eu devo ir ao médico dos médicos, que pode sarar a minha alma, que pode curar a minha ferida, que é Jesus Cristo. Se eu às vezes tenho dificuldade para superar um pecado, eu devo ir ao médico dos médicos. Muitas das vezes nós, quando pecamos, caímos nos erros, nós queremos fazer o contrário, eu quero se afastar da igreja. Não vou à missa, não procuro mais os sacramentos, não confesso, não rezo mais, mas deveria ser o contrário. Quanto mais eu me reconheço pecador, quanto mais vejo a minha miséria, mais eu devo buscar a Deus, mais eu devo buscar ao médico. Quanto mais eu me reconheço doente, eu devo buscar ao médico. Então, a nossa vida espiritual é assim também. Devemos buscar a Jesus Cristo. Se eu me reconheço pecador, e assim eu acho que todos nós somos, temos os nossos pecados, temos os nossos erros, mas devemos ir ao médico. E por isso aquela frase de Jesus Cristo, quero misericórdia e não sacrifício. Ele demonstra essa misericórdia para nós, na nossa vida. Ele não vem para julgar, ele não vem para nos condenar. Quem se condena somos nós mesmos. Somos nós. Ele veio para salvar a todos, independente do que nós passamos. Então, quando Jesus chega, o seu olhar transforma tudo. Ele olha os nossos impasses e dificuldades, e seu modo de ver nos faz entender que nada é impossível, que há conserto e que basta duas coisas na nossa vida: paciência e confiança. Muitas das vezes não temos isso diante de Deus. Paciência e confiança nele. Mas nós devemos ter. Quando Deus passa na nossa vida, quando nós temos encontro pessoal com Cristo, nós temos esse êxtase, essa emoção, às vezes de escutar uma palavra que conforta o nosso coração. E como eu falava, a gente quer uma solução então para ontem. Mas não, e aí então Deus pede agora: calma, tenha paciência e confiança, que eu vou agir aos poucos, vou te mostrar o processo. Não tenha medo de orar a Jesus. Ele nos vê com amor e nos chama para um caminho novo. Aprenda a seguir. Não antecipe o caminho de amanhã. Confie nele. E ele vai tocando as feridas aos poucos. Pensemos, quando há uma ferida muito grande, nós às vezes não tem como ela sarar de uma vez só. Precisa de ponto. Precisa depois passar um remédio para ir tratando aos poucos. Senão ela vai infeccionar e não vai se curar. Cristo também age dessa mesma forma. Às vezes essa ferida, essa dor que você sente, ela não vai ser solucionada no último dia. Mas Cristo vai tratando ela aos poucos, com carinho, com cuidado. E talvez nós possamos fazer essa semana a oração inicial que foi lida no início da missa, fazer também da nossa oração.
a oração inicial de coleta, que ela diz: ó Deus, fonte de todo bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Nós devemos rezar isso essa semana. Pedir a Jesus Cristo: me ajude a pensar o que é certo. O que eu devo fazer nessa situação, nessa dificuldade, nesse pecado. Pensar o que é certo. E com a ajuda dele, realizar aquilo que é necessário. Não com a ajuda dos outros, porque às vezes queremos que os outros nos ajudem ou solucionem os nossos problemas. Não, é aí que nós devemos se frustrar de novo. Nós devemos realizar as coisas certas com a ajuda de Deus e somente dele. Que nesse dia possamos levantar os nossos olhos da nossa rotina e encontrar o olhar de misericórdia do Senhor, aceitando o seu convite para segui-lo. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Não sejamos que nem aquelas pessoas que falam: amanhã eu vou começar essa dieta, na segunda-feira eu começo a academia. E a gente sabe que esse dia nunca chega. Não deixe para amanhã para seguir a Jesus Cristo. Ele te pede hoje. Hoje. Vem e segue. Que possamos agora, um breve instante de silêncio, pensarmos: o que eu ainda tenho que deixar para trás para seguir a Jesus Cristo? O que eu devo fazer? Jesus agora está me olhando no fundo da minha alma, e Ele só pede isso: vem e segue. Os problemas, os pecados, isso vai ter solução. Isso há solução, há remédio. Mas hoje Cristo te pede essa confiança, essa paciência de falar: vem e segue hoje, esteja comigo, eu quero você aqui junto comigo. Então que possamos dar uma breve instante de silêncio, pedir isso a Deus, me dá a confiança, ensina-me a te seguir, mas não deixe de dar esse voto de confiança a Jesus Cristo. Segue Ele no dia de hoje, não amanhã. Não deixe para amanhã. É no hoje da nossa vida que nós devemos seguir a Jesus Cristo. Então, que nesse instante de silêncio, possamos elevar a nossa alma a Deus e olhar no fundo dos olhos de Jesus Cristo e ter aquele mesmo sentimento que São Mateus teve também, ao olhar Jesus Cristo, de largar tudo e seguir.